tema da nossa transmissão nessa noite é uma igreja que permanece unida. E uma igreja que permanece unida ama o Senhor seu Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio no capítulo 6. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio no capítulo 6. Nós leremos do versículo 4 ao versículo 13. Deuteronômio 6, do versículo 4 ao versículo 13. A palavra do nosso Deus diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te livrou, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Grande salvação, grande livramento Deus promoveu ao seu povo no Egito. E um livramento ainda maior, Ele promoveu aos seus filhos, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Vamos louvar a Deus com o hino de número 14 dos nossos hinários, alegres por esse Deus que tirou seu povo da terra do Egito, que nos livrou do pecado, enviando seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvemos ao Senhor com o hino de número 14 dos nossos hinários, Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, canta e louve lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, canta e louve lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, Deus-nos bênção por Jesus, hoje vede ao Senhor glorificai, vós salvos pela cruz, se conosco glória dai, divina
Antes de nós cantarmos mais um cântico, vamos orar ao Senhor. Uma oração de adoração. Adoramos-te, ó Deus, porque o Senhor é o único digno de ser adorado. Porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Adoramos-te, ó Deus, nosso Deus e eterno Pai. Adoramos-te, nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo. Adoramos-te, Santo Espírito de Deus. Adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. Adoramos-te, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Adoramos-te porque fomos criados com esse privilégio tremendo de adorar ao teu nome que é santo e cumprir o propósito determinado por ti mesmo. Adorar-te, bendizer-te e alegrarmos no Senhor para sempre. Adoramos-te, Senhor, recebe a nossa adoração, não pelos nossos méritos, porque não somos merecedores, mas em nome e por amor de Jesus Cristo e pelos méritos dele é que nós te adoramos. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Com o nosso coração cheio de gratidão e ainda adorando a esse Deus, vamos cantar mais um cântico. Agora, o cântico Ajuntamento. Cantemos juntos esse cântico, cântico Ajuntamento. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz um rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Uma igreja que permanece unida, confessa os seus pecados ao Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica agora no Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos,
no capítulo 10. Nós leremos do 23 ao 30. Marcos 10, do 23 ao 30, a palavra de Deus diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. A palavra de Deus nos exorta quanto ao perigo de confiarmos em outro Deus, que no caso aqui no texto se refere às riquezas. Os reformadores dizem que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Constantemente nós fabricamos ídolos e os colocamos no lugar de Deus. Devemos confessar os nossos pecados. Uma igreja que permanece unida confessa os seus pecados ao Senhor. Vamos entoar agora o hino de número 79 dos nossos hinários. Hino de número 79, Glória ao Salvador. Hino de número 79. Chegada à cruz, o bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões ele me salvou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Rendamos glória àquele que nos amou primeiro, ao nosso Salvador. Acabamos de cantar: Eu sei que Cristo já me salvou. Eu sei que Cristo já nos limpou do nosso pecado. Nós precisamos confessá-los diante do Senhor, porque aquilo que nos separava de Deus, Cristo retirou. O pecado que impedia a nossa comunhão com Deus, Cristo eliminou. Mas enquanto vivermos nessa terra, nós pecaremos. E por isso nós carecemos dia a dia da glória do Senhor. Vamos confessar os nossos pecados diante desse Deus que nos limpou. Santo e eterno Deus. Somos falhos, ó Deus. Carecemos do Senhor.
Somos-te gratos, porque o teu sangue nos limpou e restaurou, ó Deus, a comunhão que tínhamos perdido com Deus. Mas continuamos, ó Deus, sendo falhos, constantemente em busca da santificação, e cremos, ó Deus, que pelas nossas próprias forças nós não somos capazes. Por isso, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, ó Deus, nos fortalece com teu Espírito Santo. Enche-nos do teu Espírito, para que possamos, ó Deus, resistir ao dia mau. Para que possamos, ó Deus, lutar contra as inclinações da nossa carne. Para que possamos, ó Deus, preferir estar ao lado do Senhor, estar aos pés da cruz, estar meditando na tua palavra. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados e recebe a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Uma igreja que permanece unida agradece a Deus pela salvação e pelas bênçãos recebidas. Vamos agora fazer a leitura do Salmo 145. Salmo de número 145, nós leremos do verso 1 ao verso 12. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, Salmo 145, do verso 1 ao verso 12, que nos diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos. Todas as obras do Senhor rendem glórias a Ele mesmo, inclusive o perdão dos nossos pecados. E é por isso que nós podemos agradecer a Deus, não só podemos, mas devemos agradecer a Deus, porque para a própria glória do Senhor, Ele resgatou das trevas pecadores como eu e você. Nesse momento nós teríamos a consagração dos nossos dízimos e ofertas, demonstrando gratidão a Deus por tudo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, mas também por tudo aquilo que Ele faz por nós diariamente. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, nós leremos no capítulo 21. Lucas 21. Nós leremos do verso 1 ao verso 4. Lucas 21, do verso 1 ao verso 4. O texto nos diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O texto nos ensina uma verdade preciosa, que nós devemos sim levar nossos dízimos e ofertas ao gasofilácio, à casa do Senhor, e inclusive este seria o momento de fazermos isso, mas enquanto nós não congregamos novamente por causa dessa pandemia, nós estamos fazendo por meio de transferência e depósito bancário na conta da Igreja Presbiteriana de Canoas, que vai aparecer aqui embaixo no seu vídeo.
a conta da Igreja Presbiteriana de Canoas. Afinal, nós somos uma congregação da Igreja Presbiteriana de Canoas. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que aqueles ricos da época ofertaram, dizimaram daquilo que lhes sobrava. E o Senhor nos orienta a fazer da primícia. Normalmente nós fazemos, não, eu preciso me acertar as contas primeiro, eu preciso organizar tudo, para que depois eu consiga então ofertar na casa do Senhor e dizimar aquilo que é de Deus. E muitas vezes isso demora, porque nós tentamos resolver todas as nossas coisas sozinhos. Confie em Deus, e Ele poderá, certamente, ajudar nessa questão de organização, de sustento material, mas principalmente de sustento espiritual, a obedecer à Sagrada Escritura. Vamos, em gratidão a Deus, cantar agora um cântico espiritual. É de coração tudo que nós fazemos, inclusive trazer os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. É de coração. Como descrever? Como
Meus irmãos, nós chegamos ao ápice dessa transmissão, que é a exposição da Sagrada Escritura. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós terminaremos o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós leremos do versículo 32 ao versículo 37. Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 37. A palavra de Deus nos diz assim: Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a compreender a instrução da Tua palavra. Ilumina-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, para que as verdades da Sagrada Escritura façam sentido em nossa vida e que nós possamos, ó Deus, aplicar aquilo que nós temos aprendido no nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, é bem possível que os irmãos tenham notado que alguns dos textos que nós lemos em nossa liturgia hoje falam sobre dinheiro, falam sobre o tesouro do coração, falam sobre as riquezas e o quão difícil é entrar no reino do céu aquele que se apega demais às riquezas. Essa é uma dificuldade que nós temos de lidar em nosso dia a dia quando o assunto é dinheiro. Na verdade, essa é uma dificuldade que muitas vezes nós temos em abordar o assunto, porque parece que toda vez que nós abordamos esse tipo de assunto, parece que nós estamos entregando a certas pessoas aquilo que nós chamamos de um sermão de carapuça. Parece que nós estamos endereçando a alguém especificamente, a alguém em particular. Por isso, é importante a exposição em série, as pregações que nós temos feito em série, em sequência, porque inevitavelmente o texto irá abordar assuntos que muitas vezes nós temos dificuldades em ouvir e muitas vezes temos de ter uma cautela especial em abordar. Por isso eu me sinto muito confortável em abordar esse tema hoje com os irmãos, porque é isso que o texto está nos mostrando. Nós temos passado por todo o livro de Atos dos Apóstolos, agora estamos terminando o capítulo 4 e por isso o assunto irá abordar a questão financeira. Meus irmãos, nós temos vivido ou estamos vivendo um tempo difícil. Muitas pessoas estão perdendo o emprego, muitos já estão passando necessidade financeira. E em tempos como esses, as pessoas têm a tendência de se apavorar, a tendência de se preocupar ao extremo, e isso é até natural, que as pessoas se preocupem, porque a situação é de fato alarmante. Entretanto, é nesse tempo que, usando um ditado popular, é nesse tempo que se separam os homens dos meninos. É nesse tempo que se separam os homens dos meninos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é nesse tempo, irmãos, que a nossa maturidade espiritual é evidenciada, é notada. É nos tempos que nós passamos necessidades. Esse é o tempo em que nós devemos exercitar a nossa maturidade cristã. E o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra ensinamentos preciosos acerca das nossas atitudes como cristãos.
Nessa caminhada pelo livro de Atos dos Apóstolos, nós temos aprendido que o Espírito Santo capacita os escolhidos de Deus a cumprir uma missão especial: pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que nós vemos no capítulo 1, no versículo 8, e eu tenho repetido isso várias vezes. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Missão essa que os apóstolos entenderam, sofrendo na pele, que seria uma missão sublime, porém árdua, difícil. Deus mostrou que a sua palavra alcançaria muitas pessoas já no primeiro sermão de Pedro, porque naquela ocasião foram convertidas quase 3.000 pessoas. No seu segundo sermão, o número aumentou para quase 5.000. Prodígios e milagres aconteciam no meio do povo, mas a pregação também trouxe consigo a perseguição. Pedro e João foram presos injustamente por pregarem a palavra de Deus. A capacitação do Espírito Santo também pode ser vista na comunhão que tinha a igreja primitiva. Aqueles irmãos perseveravam unânimes na oração. Partiam o pão de casa em casa. Se esmeravam na doutrina dos apóstolos. Tanto que a primeira coisa que Pedro e João fizeram quando foram soltos da prisão foi justamente procurar os irmãos em Cristo para lhes contar o que havia acontecido e para juntos clamarem a Deus em uma só voz, em oração, clamarem ao Senhor. O derramamento do Espírito Santo culminou em pregação, que culminou em conversão, que por sua vez produziu mudança de vida. O texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32 ao 37, o texto que nós lemos hoje para este sermão, nos mostra virtudes de uma igreja genuína: humildade, empatia e testemunho. E este é o tema deste sermão. Virtudes de uma igreja genuína: humildade, empatia e testemunho. Nós dividiremos esse texto em 3 partes. A primeira parte é a humildade e a união do povo de Deus. Nós vemos isso no capítulo 4, nos versículos 32 e 33. A segunda subdivisão desse texto é a empatia dos irmãos em Cristo. Versículo 34 e 35. E a terceira parte, o exemplo de Barnabé. Versículo 36 e 37. Então a primeira parte que nós vemos, a primeira coisa que nós vemos nesse texto que nós abordamos hoje, é a humildade e a união do povo de Deus. O versículo 32, junto com os números relatados anteriormente, nos mostra que a quantidade de crentes, irmãos em Cristo, pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, era considerável. Uma verdadeira multidão. Mas apesar do número ser de fato grande, irmãos, o que nos chama a atenção nesse texto é a característica daquela igreja. Afinal, o que Lucas nos apresenta aqui é um resumo da vida em comunidade da igreja primitiva. O texto diz que da multidão dos que creram, todos tinham um coração e alma. Com essa expressão coração e alma aqui, nós entendemos que o Espírito Santo restaurou, regenerou a centralidade, o interior daquelas pessoas. Sabe quando nós cantamos aquele cântico que às vezes nos emociona por causa da sua letra e da sua melodia? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Lembra do cântico? Muitas vezes, atualmente, as pessoas apenas cantam esse cântico, mas não vivem. Muito provavelmente aquele povo não cantava essa canção. E nem precisava. Porque a vida deles era uma verdadeira canção. Um hino de louvor ao Senhor. Eles mostravam que tinham um coração regenerado,
na prática. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Aqui, irmãos, nós vemos o princípio da mordomia. A ideia de que nada é nosso. Todas as coisas são de Deus. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Nós apenas administramos as coisas que não nos pertencem, pertencem a Deus. Vemos nesse texto um povo obedecendo a Sagrada Escritura. Como nós lemos em nossa liturgia, em Deuteronômio, no capítulo 6, lá no versículo 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aquele povo era um coração e alma. Na verdade, aquele povo estava seguindo as orientações do próprio Senhor Jesus Cristo. Em certa ocasião, um dos escribas perguntou a Cristo: qual é o principal de todos os mandamentos? A resposta de Jesus Cristo foi a citação da Sagrada Escritura, conforme está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, do versículo 29 ao 31. A resposta de Jesus Cristo foi a seguinte: o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele povo obedecia à palavra de Deus. Aquele povo aplicava as verdades que eles aprendiam. Aquele povo amava a Deus e amava o seu próximo como a si mesmo. Muitas vezes nós até queremos cumprir a primeira parte, mas a segunda parte não nos é tão fácil assim cumprir. Contudo, irmãos, nós não podemos entender que aquele povo vivia daquela forma apenas por seu próprio esforço. O livro de Atos nos mostra pelo menos 3 razões pelas quais aquelas quase 5.000 pessoas podiam viver em comunhão cristã, em comunhão genuína. Uma igreja que permanece unida. As razões são as seguintes: a capacitação do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo estava presente na vida de todas aquelas pessoas. A pregação da palavra, esse era o verdadeiro alimento espiritual daquele povo. E a disposição em servir. Aquele povo estava disposto a servir. O versículo 33 nos mostra que verdadeiramente a palavra de Deus era o alimento espiritual daqueles irmãos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a graça do Senhor era derramada sobre todos. O Espírito Santo os capacitava, a graça de Deus era derramada sobre eles. Todos observavam os preceitos da Sagrada Escritura. Todos reconheciam que Deus é o dono de todas as coisas. E assim, a vida daquele povo exalava virtudes preciosas: humildade e união. Mas além destas virtudes, nós vemos também a empatia dos irmãos em Cristo. Esse é o segundo ponto deste sermão. A empatia dos irmãos em Cristo. Nós vemos isso nos versículos 34 e 35. Essa é outra virtude vista também nesse texto. A empatia. Repare que o versículo 34 diz que não havia nenhum necessitado entre eles. É interessante perceber que Lucas já havia mencionado algo sobre essa questão logo após o derramamento do Espírito Santo. Se você lembra, nós falamos sobre isso, nós pregamos sobre isso em Atos no capítulo 2, nos versículos 44 e 45. Diz que os crentes tinham tudo em comum e vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Mas aqui o número de cristãos havia praticamente dobrado. O número de cristãos havia praticamente dobrado. E o texto diz que não havia necessitados. Porque aqueles que tinham melhores condições financeiras,
ajudavam os que tinham menos. Imagine uma comunidade de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E ninguém deixar de ser assistido. E ninguém ser omitido nessa distribuição. Alguns aspectos são importantes aqui para entendermos essa questão. Afinal, o que nós vemos aqui, irmãos, é um padrão de vida cristã. Um padrão de vida cristã que precisa ser resgatado nos nossos dias. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que a venda daquelas propriedades era feita à medida que havia alguma necessidade. À medida que havia alguma necessidade. Isso é importante mencionar. Até porque não era uma exigência dos apóstolos que as pessoas vendessem obrigatoriamente como um tipo de propósito, por exemplo, como um tipo de voto. Não era uma exigência dos apóstolos. Isso era feito de maneira voluntária. A maneira de ajudar os irmãos em Cristo era vendendo suas propriedades e distribuindo de acordo com a necessidade. Se não houvesse necessidade, não precisava então vender as propriedades. Isso era feito voluntariamente, não como uma exigência. Em segundo lugar, nós vemos que a distribuição dos recursos arrecadados era feita pelos apóstolos. Quem vendia a sua propriedade levava o valor arrecadado aos apóstolos, então era feita a distribuição de acordo com a necessidade. Aqui nós podemos ver muitas virtudes na igreja primitiva, irmãos. Um povo verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo. Primeiro nós vemos a generosidade daqueles que tinham mais. E a confiança em Deus e nos seus líderes também. Pense um pouco. A pessoa vendia a sua casa, ou a pessoa vendia uma casa que possuía, e levava um alto valor para que os apóstolos administrassem. Muitas vezes hoje, as pessoas entregam seus dízimos e ofertas. As pessoas que entregam seus dízimos e ofertas, muitas vezes fazem isso com dor no coração. Muitos nem depositam seus dízimos e ofertas, porque pensam que o valor não está sendo bem administrado. Pense nisso. Em segundo lugar, nós vemos a idoneidade dos apóstolos. Eles eram, de fato, homens irrepreensíveis. E por isso, as pessoas confiavam naqueles homens idôneos. Em terceiro lugar, nós vemos a humildade e a compreensão daquele povo. 5.000 pessoas. Será que tinha a possibilidade de os apóstolos conhecerem todas as necessidades de todos os irmãos? Tinha que haver ali humildade por parte daqueles irmãos para dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Qual foi a última vez que você disse isso? Eu preciso de ajuda. Tinha que haver uma compreensão também, para entender que às vezes podia demorar um pouco para a ajuda chegar. Eram 5.000 pessoas. Tinha que haver também uma comunhão genuína, uma confiança mútua, temor a Deus. Tinha que haver amor ao próximo. É claro que o aumento dos novos convertidos, com esse aumento, posteriormente haveria a necessidade de instituir os diáconos para auxiliar nessa missão, mas o princípio não muda. Os crentes levavam as suas contribuições, os seus dízimos e ofertas na casa do Senhor, e os responsáveis, por sua vez, administravam aquele dinheiro de acordo com a necessidade. Havia humildade, havia cumplicidade, havia compreensão, havia amor, havia temor. Cada um desempenhando o seu papel no reino.
não para a vanglória de homens, mas para a glória de Cristo. Isso nos leva ao terceiro ponto deste sermão, que é o exemplo de Barnabé. Nós vemos isso no versículo 36 e no versículo 37. Esses dois versículos nos mostram um exemplo de cristão. O texto se refere a José, e possivelmente era esse o nome que sua família e seus amigos o conheciam. Os apóstolos o chamaram de Barnabé, o que a nossa tradução diz significar filho de exortação, embora não se tenha extrema certeza de que seja esse o significado, mas a nossa tradução no português diz isso, filho de exortação, Barnabé. Ele era um levita. É bem complicado esse texto, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em Números, no capítulo 18, lá no versículo 20, ou em Deuteronômio também, no capítulo 10, no versículo 9, nós vemos que a lei proibia um levita de ter propriedades. Então não se sabe se ele adquiriu, de que forma foi que aquele homem adquiriu aquela propriedade, se foi talvez por meio do seu casamento. O texto não especifica isso, e até porque não é essa a ênfase do texto. O foco aqui está no fato de que ele era um levita, natural de Chipre, um homem irrepreensível, tendo em vista a maneira com que os apóstolos o chamaram, Barnabé, e que ele tinha um campo, o qual vendeu e depositou o valor aos pés dos apóstolos. A ênfase aqui está no caráter de uma pessoa cheia do Espírito Santo, um exemplo de cristão, uma verdadeira testemunha de Cristo, uma das muitas pessoas que venderam suas propriedades para atender os menos favorecidos. Isso acontecia de maneira surpreendente, irmãos. De tal forma que na Igreja de Cristo, todos eram assistidos. Todos eram assistidos. Preciso deixar algo muito claro aqui, que nós não vemos nesse texto uma base para entender que todos os cristãos na atualidade devem vender as suas casas, trazer todo o dinheiro para a igreja. Embora se isso acontecesse seria legítimo, mas nós não vemos aqui uma base para fazermos algum tipo de voto, algo que exija, algo que obrigue os irmãos a vender. O irmão tem duas casas, vende uma e deposita todo o dinheiro na igreja. Não é isso que nós vemos nesse texto. Embora muitas vezes nós vemos pessoas manipulando de maneira equivocada o texto, colocando uma base que não existe, e ao invés de ajudar os mais necessitados, acabam engordando as suas próprias contas bancárias e fabricando mais um necessitado. Porque muitas vezes aquele que vendeu a casa não consegue mais se recuperar. Não é isso que nós vemos nesse texto. Não é isso. Entretanto, irmãos, também não podemos negligenciar o fato de que há muitas pessoas amontoando tesouros na terra, mas nem se importam com o seu próximo. Pessoas que dizem amar a Deus, mas não estendem o braço para servir. Barnabé foi um exemplo de cristão, que se importava com os irmãos na fé e mostrou que vendendo aquele campo era uma maneira de ajudar os seus irmãos. E ele entrega então o valor para que os apóstolos administrassem de maneira que todos fossem assistidos, de tal forma que o texto nos diz que não havia nenhum necessitado. Aquele que tinha necessidade era assistido pela Igreja de Cristo, pelos seus irmãos na fé, pelos apóstolos. Vimos, portanto, irmãos, que dentre as virtudes de uma igreja genuína estão a humildade, a empatia e o testemunho cristão. Uma igreja que tinha um coração e alma. Uma igreja disposta a servir.
uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja que ama a Deus e ao seu próximo, uma igreja com líderes fiéis à Sagrada Escritura, uma igreja que tem confiança em seus líderes, uma igreja que ama a servir e que entende que aquele que não serve para servir, não serve. Esse é o retrato da igreja primitiva. E esse retrato nos leva a refletir em como está a nossa igreja hoje. Estamos diante de uma situação crítica. Uma crise tem assolado o mundo inteiro e tem chegado aos nossos familiares, aos nossos irmãos na fé. Entretanto, irmãos, no meio dos cristãos, há aqueles que estão mais necessitados. E há também aqueles que têm uma condição um pouco melhor. Há aqueles também que são fiéis ao Senhor. Mas esta fidelidade, irmãos, precisa ser mostrada na prática. Nós precisamos mostrar que somos fiéis, destronando aquele Deus que muitas vezes nos governa, que é o dinheiro. Nós precisamos estar dispostos a servir. Diante disso, eu gostaria de destacar aqui algumas aplicações, e assim eu finalizo este sermão. Eu começo como uma pergunta. Você é uma pessoa humilde? Repito a pergunta. Você é uma pessoa humilde? Pense bem na resposta. A humildade é uma virtude que quando nós pensamos que alcançamos, já perdemos. Dificilmente uma pessoa que se auto-intitula humilde, de fato é. A humildade se demonstra. Falando especificamente do texto abordado hoje, mostre que você é humilde servindo aos teus irmãos. Mostre que você é humilde servindo aos teus irmãos. Mas também mostre que você é humilde dando a oportunidade dos teus irmãos te servirem. Mostre que você é humilde também dando a oportunidade para os teus irmãos te servirem. A segunda aplicação que eu gostaria de destacar é a seguinte. E o texto está gritando isso. Demonstre empatia para com os teus irmãos. Olhe menos para o teu umbigo. Se coloque no lugar do outro. Veja os outros à sua volta. Veja que talvez o seu vizinho, o seu parente, o seu irmão em Cristo pode estar necessitado nesse momento. E se você tem melhores condições, você precisa ajudar aqueles que são mais necessitados. Nós devemos, como corpo de Cristo, suprir as necessidades uns dos outros. Nós devemos suprir as necessidades da igreja de Cristo. E uma das maneiras que nós suprimos essa necessidade é com alegria, depositando os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. E por fim, irmãos, seja uma testemunha de Cristo. Seja uma testemunha de Cristo. Uma testemunha de Cristo cumpre a sua missão, não só falando, mas também seguindo o exemplo de Cristo. E se tem algo que Cristo fez com maestria e ensinou com amor, foi servir. Todo o seu ministério aqui na terra foi servindo. Cristo abriu mão de sua glória para servir pecadores como eu e você. Fale de Cristo.
Mas também mostre isso. Mostre que você é uma testemunha de Cristo, servindo os teus irmãos na fé. Que o nosso Deus nos ajude a cumprir essa missão. De não só pregar o Evangelho a toda criatura, mas também servir aos nossos irmãos. Servir aqueles que estão mais necessitados. Que o nosso Deus nos ajude a mostrar a nossa humildade. Às vezes dizendo, mesmo que doa muitas vezes, que tenhamos que passar por cima do nosso orgulho para dizer, eu preciso de ajuda. Dê a oportunidade do teu irmão te servir. Sirva o teu irmão. Mas não faça isso para a vanglória. Faça isso para a glória de Cristo. Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado. Porque a tua palavra, ó Deus, trata de assuntos que muitas vezes nós temos receio em falar. Sabemos, ó Deus, que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes nós queremos amontoar tesouros aqui nessa terra, mas não abrimos mão deles para servir aos nossos irmãos. Muitas vezes, ó Deus, isso é visto naqueles que têm mais e ajudam menos. Ó Deus, converte o coração do teu povo. Abra os olhos espirituais do teu povo, ó Deus, para enxergar que nesse tempo não é tempo de egoísmo. É tempo de demonstrar solidariedade, empatia. É tempo, ó Deus, de demonstrar que verdadeiramente amamos ao Senhor, servindo os nossos irmãos de maneira efetiva. Meu Deus, não permita que a tua igreja cresça egoísta, mas que o retrato, ó Deus, da igreja primitiva faça jus à igreja na atualidade. Que nós possamos, ó Deus, capacitados pelo teu Santo Espírito, com a tua graça sendo derramada sobre nós, nos espelhar, ó Deus, nos nossos irmãos do passado. E agirmos, ó Deus, de acordo com a tua santa palavra. Que no nosso meio, ó Deus, não haja necessitados. Que haja, ó Deus, pessoas sensíveis para enxergar ao seu redor aqueles que mais precisam de ajuda. Principalmente, como diz a tua palavra, os da família da fé. Que possamos de fato, ó Deus, sermos família do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, ó Deus, o teu povo. Que essa palavra, ó Deus, confronte àqueles que não têm agido de acordo com a Sagrada Escritura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui. Reine para sempre, reine para sempre, reine para sempre. Amém. Meus irmãos,
Mais uma vez nós estamos aqui para expressar a nossa alegria e compartilhar um pouco mais da Sagrada Escritura com vocês. Quero aqui dar os nossos avisos semanais. E na terça-feira, como sempre, nós temos o nosso CEO, comunhão, evangelização e oração. Você é nosso convidado especial a participar dessa programação. Às 20 horas, nós fazemos essa programação pelo Zoom. Na quarta-feira, nós temos sempre uma live com o estudo bíblico. Durante esse tempo, nós estamos estudando o tema O Espírito Santo e a Igreja, segurança, desafio e esperança. Nos acompanhe nas redes sociais, na nossa página no Facebook, também no Instagram. Nos siga nessas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber as nossas notificações. Na sexta-feira nós temos uma live Musicalizando com Cristo. Essa live tem alcançado muitas pessoas, nós louvamos ao Senhor, nós entoamos cânticos que exaltam a majestade do Senhor. E no sábado, nós já tivemos, nesse sábado, a nossa primeira aula da classe de catecúmenos. Então, nós temos os nossos irmãos, os novos que estão chegando na Igreja Presbiteriana de Gravataí, que têm estudado conosco uma porção da Sagrada Escritura. Não deixe de participar dessa programação, nós também fazemos pelo Zoom. Então você também é nosso convidado especial, se você quiser aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E é claro que essa programação é mais específica para aqueles que querem ser membros da Igreja Presbiteriana de Gravataí. No próximo domingo, então, nós temos a nossa EBC, Escola Bíblica Dominical. Também fazemos essa programação pelo Zoom, mas você pode participar conosco. É só nos chamar ali na rede social que nós podemos enviar o link para que você possa participar. Nós fazemos essa programação às 9h30 da manhã. E no próximo domingo, então, se assim o nosso Deus quiser, nós temos mais uma transmissão das nossas exposições bíblicas. Tenham todos uma ótima semana, debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus.